Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Jorge para me ajudar a ler esse texto, por favor. Vem aqui, meu querido, Mateus, capítulo 5. Versículo 1 até o versículo 12. É o mesmo texto que nós lemos pela manhã, no primeiro culto. Eu imagino que a maioria não esteve no primeiro culto. Mas se você veio no primeiro e veio no segundo, é bom que essa palavra vai ser fixada em seu coração. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 12. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vira a Bíblia. Vamos lá. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Amém. Vamos estar orando, eu peço que você levante sua mão nessa hora. Ore pelo nosso pastor juntamente comigo. Vou esperar a igreja começar. Amém? Feche seus olhos. Pode começar a igreja. Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor não depende de nós para fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor não precisa obedecer espaço nem tempo quando quer fazer a sua obra. Nessa hora nós oramos pelo teu servo para que ele possa trazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Então certamente prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Que o nosso coração venha ser uma terra boa para receber esta palavra nessa noite. Usa o teu filho, dê direção a ele conforme a tua palavra. Usa ele nessa noite, somos dependentes da tua palavra. Pai, que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor quer falar para nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Sermão da Montanha é um texto que é o compêndio ético de Jesus. Jesus ele sobe a montanha para falar a uma multidão que estava sedenta, a uma multidão que estava precisando de uma palavra de vitória, uma palavra de consolação, uma palavra de esperança. É a sua pregação mais importante, porque aqui ele coloca marcos importantes para a nossa fé. Como nós temos que comportar, como nós temos que viver, aquilo que realmente é importante. O Sermão da Montanha é um marco que nos ensina aquilo que Jesus pensa ao nosso respeito, aquilo que Ele quer de nós. Do capítulo 5 em diante, você vai ver Cristo ensinando ao seu povo como eles deveriam viver. Só que antes dele ensinar, Ele reúne as multidões para poder ter uma conversa com elas. Ele encontra essas multidões destroçadas, desesperançadas. Ele encontra essas multidões com muitos problemas, porque não confunda Israel de hoje com Israel do tempo bíblico. Hoje Israel é uma nação poderosa, uma nação que tem muita riqueza, que apesar da região de onde está, ela é muito rica, mas naquele tempo Israel estava sob dominação romana e 90% do povo era pobre ou miserável. Naquele tempo o jugo da lei era cada vez mais pesado.
onde os líderes espirituais colocavam peso sobre o povo, porque dizia que aquilo acontecia porque o povo não obedecia. Então, para que Deus pudesse abençoar, eles colocavam cargas difíceis ou impossíveis de serem levadas sobre o povo, regras religiosas impossíveis de serem cumpridas. Aí vem Jesus olhando para aquele monte de gente, onde apenas 5% da população tinha algum tipo de sorte. Se você era filho de alguma família importante, ou filho de alguém do sinédrio, filho de um fariseu importante, ou de um sacerdote importante, você fazia parte de 5% de uma nação sortuda. A palavra grega para sortudo é makairos, ou bem-aventurado, ou feliz. E por isso que o título da minha mensagem hoje é a verdadeira felicidade. Jesus olha para aquele povo ali e a maioria destruída, a maioria em sofrimento, a maioria em dor, e diz: felizes sois vós, bem-aventurados sois vós. Então eu quero que você saiba nessa noite, que você talvez chegou aqui com seu coração quebrado, desesperado, com, quem sabe, a alma agitada pela ansiedade. A mesma coisa Jesus encontrou em seu tempo. Gente que precisava lutar para ter um pão do dia, gente que precisava trabalhar demais para ter uma migalha para a sua família, gente que estava sendo oprimida, gente que estava sendo morta, famílias inteiras passando por dificuldades horríveis. Certamente aquele povo vivia com ansiedade, depressão, e tudo aquilo que nós temos hoje também existia naquele tempo. As crises eram agudas, problemas sociais, religiosos, políticos eram fortes naquele tempo. Aí vem Jesus nessa hora e junta uma multidão enorme em uma montanha e diz para elas: bem-aventurados sois vós, vocês são felizes. E parece que é uma contradição Jesus olhar para a gente sem felicidade nenhuma, para rostos sem esperança, e dizer: vocês são bem-aventurados. É como se Deus pegasse você no seu pior momento e dissesse: você é feliz, você é sortudo. Porque os bem-aventurados daquele tempo, os macários, eram aqueles que podiam ter um mundo de alegria num mundo de dor. E isso era uma parcela mínima. Aí Deus pega a maioria, Jesus pega a maioria, ajunta em um monte e diz: vocês são felizes. Ele vê a multidão e tem compaixão dela. Ele vê aquela multidão e seu coração se move. E quando nós falamos em tempo de Jesus, nós não podemos ignorar que Jesus estava falando para pessoas que já perderam esperanças e não tinham a quem se agarrar. É nesse clima de desesperança que Jesus aparece. Aliás, é nesse clima de desesperança que Jesus aparece na nossa vida. É nesse clima onde nós dizemos que a nossa vida só vai de mal a pior e é caminho para o abismo, que Jesus aparece e diz para você: feliz, bem-aventurados sois vós. É nesse clima de desesperança que diz a Bíblia que, vendo as multidões, Ele teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas sem pastor. A expressão grega para cansadas e desgarradas é escumenoi e epimenoi, significa abandonadas e destruídas por feras. Olha só que Jesus está vendo essa multidão e está dizendo: esse povo está abandonado e ferido por feras. Feridos por feras. Os profetas falharam, os sacerdotes falharam, o governo falhou. Aí vem Jesus dizendo: eu assumo vocês e ensino o que é ser feliz no meio da desgraça. Eu ensino o que é a verdadeira felicidade no meio da tribulação. Esses que poderiam falar: eu sou feliz, eu tenho vantagem, era uma parcela pequena. Aí vem Jesus e olha para a grande maioria que era desventurada e diz: bem-aventurados sois vós. Jesus olha para você que está passando por uma enfermidade terrível e diz: bem-aventurado é você. Jesus olha para você que passou por uma quase morte, um acidente terrível, e diz: bem-aventurada és tu.
Deus vê você que está com o teu coração preocupado com o seu filho e diz: bem-aventurado é você. Bem-aventurado. E ele não fala isso à toa, porque Jesus vê essa gente esquecida. Jesus vê esse povo abandonado. Ele enxerga aquilo que os homens não viram. Ele enxerga você no meio das multidões. Jesus vê essa igreja não como uma massa sem forma. Ele conhece a sua história do começo ao final. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe a sua criação. Ele sabe das dores que você carrega. E que você chegou aqui talvez como aquele povo que chegou na montanha para poder ouvir Jesus pregar, sem esperança, doente, desesperado, sem saber o que comer no outro dia, gente com o coração quebrado. Aí vem Jesus e diz: bem-aventurados sois vós, gente leprosa, gente aleijada, os cegos, oprimidos. Vamos continuar? Com dengue, com covid, com aneurisma, seja lá o que for. Jesus olha para esse povo e diz: felizes sois vós. E por que isso? É porque Jesus estava ali. Quando Jesus chega na vida de alguém, a tristeza se torna alegria, ainda que as circunstâncias sejam como são. Se torna alegria. Ele olhava para aqueles pobres, olhava para aquela gente desesperada e diz: bem-aventurados sois vós, porque tem um reino para vocês. Bem-aventurados sois vós, porque suas lágrimas serão enxugadas. Bem-aventurados sois vós, porque eu estou assumindo vocês como Redentor. Bem-aventurados sois vós, porque depois do abandono sobrou eu, então eu vou cuidar de vocês. Bem-aventurados sois vós, porque vocês que são perseguidos alcançarão misericórdia de Deus. Bem-aventurados sois vós, porque quando chorarem o vosso Pai nos consolará. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus não mudou. Ele enviou o seu Filho para te dizer: bem-aventurados sois vós, porque Ele te toma hoje, como diz João 3,16. O Senhor, Deus, enviou o seu único Filho, porque nos amou de tal maneira, para nos resgatar, para que ninguém pereça e nos dar a vida eterna. É um texto que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. E esse único Filho, Ele veio para olhar nos olhos de um povo que ninguém queria, e dizia: eu assumo vocês. E bem-aventurados sois vós, porque agora estão em minhas mãos. Bem-aventurados sois vós, porque agora quem cuida sou eu. Bem-aventurados sois vós, porque quando a sociedade vira as costas, quando a estrutura vira as costas, o Senhor continua olhando e continua te amando. Ele continua tendo o desejo de transformar a sua vida. Bem-aventurados sois vós. E eu quero olhar esse texto não com um olhar doutrinário apenas, mas com o coração e com o sentimento daquelas multidões que, ao encontrar Jesus, perceberam que Ele era a única saída, que Jesus era a única fonte de alegria, que Jesus era a única fonte de felicidade. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração triste, quebrado e destruído. Ele é a sua única fonte de satisfação. Ele é a sua única fonte de alegria. Ele hoje está como no cume do monte, olhando para você, dizendo: eu assumo a tua vida e eu te tomo pela mão direita. E ele começa a sua pregação, a pregação memorável, as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já vi muita gente falando a respeito dos pobres de espírito como se fossem pessoas mesquinhas, né? Esse é um pobre de espírito. Biblicamente, esse sentido não pode ser aplicado. Pobre de espírito é mais do que gente humilde. O texto, quando chama pobre de espírito aquele povo, traz a expressão grega provos, que significa gente que depende. Olha aí, gente que depende. Quem são esses que dependem? Era aquele trabalhador que trabalhava o dia inteiro para ganhar um pedaço de pão para levar para casa, que depende do outro para poder viver. Aí Jesus diz: bem-aventurados pobres do espírito, ou no espírito, ou bem-aventurados aqueles que dependem de Deus. Bem-aventurados aqueles que dependem da graça de Deus. Bem-aventurados aqueles que dependem do favor de Deus. Bem-aventurados aqueles que dependem da graça.
Bem-aventurados são vocês que dependem de mim para viver, porque uma coisa é depender do homem, uma coisa é depender da estrutura desse mundo, uma coisa é depender de passar um concurso público, outra coisa é depender de Deus. Ele não falha, Ele é fiel, Ele não atrasa, Ele nos sustenta em todos os momentos. Você depende única e exclusivamente da graça de Deus para viver. Aí Jesus olha para aquela multidão que dependia de ajuda para viver e diz: bem-aventurados sois vós e felizes sois vós, porque para vocês que não tem nada, eu dou um reino para vocês. Esse reino é rico, esse reino tem glória, esse reino tem ouro, esse reino tem paz, esse reino tem comida, esse reino tem tudo o que vocês hoje não têm. Por isso que vocês são felizes, porque o vosso tesouro é muito maior do que aquilo que a terra pode te dar. Bem-aventurados sois vós que dependem de Deus, os pobres de espírito, que dependem espiritualmente de Deus para estar de pé. Eu não sei você, mas eu dependo de Deus para estar de pé. Eu dependo do meu Senhor para estar de pé. E por estar dependente de Deus, Ele me assume, Ele cuida de mim, Ele me sustenta. Escute isso: se você depende de Deus, descansa a tua alma no Senhor. Ele cuida de você e te dá alegria no meio da incerteza. Quem já ficou desempregado sabe como é. Quem já passou dificuldade financeira sabe como é. É você literalmente viver em pequenos milagres do Senhor. E isso só nos ensina uma coisa: quando as fontes da terra se esgotam, Deus abre as comportas dos céus sobre nós, porque nós dependemos dEle, nós não dependemos de mais ninguém. Por isso que Atos capítulo 7, versículo 28, parte A, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você vive por Ele, para a glória dEle, por meio dEle, e para Ele é a tua vida. Pastor, para quem tu existo? É para a glória de Deus. E se você existe para a glória de Deus, glorifique a Deus com a sua vida, glorifique a Deus com aquilo que você é, porque Ele assume você, te assume, Ele cuida de você. Não há nada em você que Ele não saiba. Ele cuida de você. Felizes, ditosos, sortudos, bem-aventurados não são aqueles que possuem rios de dinheiro, nem aqueles que detêm o poder do mundo em suas mãos, e nem aqueles que se assentam em tronos de poder. Bem-aventurados sois vós que, embora tendo nada nessa terra, tem o reino que te espera, o tesouro do céu que te espera, e nada te faltará, porque Ele não permite que o justo tenha falta do pão. Versículo 4, ele continua olhando para aquele povo que estava destruído, dizendo: bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados. Esse choro, essa palavra choro, no original, dá o mesmo sentido de luto. E quem já perdeu alguém querido sabe como é. Alguém muito próximo, parece que a sua vida muda, o teu jeito de ver a vida muda, a tua forma de ser muda. É como se alguém arrancasse um pedaço seu. Para quem já viveu o luto sabe como é. Aí Jesus diz: bem-aventurados vocês que estão chorando, bem-aventurados vocês que têm uma dor aguda na alma. É uma dor tão forte que muda até a sua personalidade, que muda até o teu jeito. Aquela dor que quando bate em você te torna uma pessoa introspectiva, quando você é extrovertida. Aquela dor que é tão forte que arranca o sorriso da tua boca quando você era sorridente. Aquela dor que era tão grande que você era tão ousado e agora você é tímido. Jesus olha aquele povo acostumado com conquistas, encolhendo de dor. Ele diz: bem-aventurados são vocês que sofrem uma dor persistente, uma dor que arranca a alegria da alma. E eu quero dizer para você: sinta Jesus secando as suas lágrimas. Ao ver Jesus contemplando o pai Jairo chorando pela sua filha, ele diz: não chore. E por que ele diz não chore?
Porque aquele que diz não chore tem poder de secar a lágrima. Ele vai até a casa de Jairo e ressuscita a sua filha. E quando ela fica de pé, existe agora alegria no meio daquela casa, porque ele seca as lágrimas. Lucas 7,13, ele encontra um cortejo fúnebre de uma viúva com o seu único filho que havia morrido. Ou seja, o marido morreu e agora o filho morreu. Um cortejo de choro. Jesus interrompe aquele cortejo de choro, coloca a mão no caixão e diga: para o cortejo. Por que estão chorando? Não chore mais. Aí você vai dizer: será que Jesus é insensível dizer para uma mãe não chore? Será que Jesus é insensível dizer para alguém que está em sofrimento agudo não chore? Não, é porque aquele que diz não chore, ele tem a solução para a tua dor. Aquele que diz não chore, ele tem solução para a dor da sua alma. Não chore, e aí ele cura ou ressuscita aquele menino. E aonde havia tristeza e luto, agora tem festa. E você que chora pela acusação do pecado ou do passado pecaminoso, sinta Jesus perdoando o seu pecado e devolvendo a alegria do seu coração, perdoando o seu pecado que te traz tristeza e dor. Ele arranca com a sua mão poderosa, e por isso nós estamos aqui para celebrar a libertação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Sinta a alegria da dor que foi causada no pecado. Lázaro, havia dor na casa dele porque ele havia morrido, e o próprio Jesus chorou. E enquanto ele chorava, ele curtia a dor de perder alguém amado, mas ao mesmo tempo ele tinha a solução para a morte. Ele trouxe a ressurreição naquela casa. Alegre-se no Senhor, meu irmão e minha irmã, porque as suas lágrimas têm prazo de validade. Alegre, meu irmão e minha irmã, porque quando o crente chora, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que o anjo vem e colhe as suas lágrimas como um odre e leva até diante do trono de Deus e derrama as suas lágrimas em uma taça diante da presença de Deus. E quando aquela taça enche e transborda, Deus dá um basta no sofrimento do seu povo. Ele vê a sua lágrima, e a sua lágrima para Deus é uma oração. Não se esqueça, Ele não desperdiça a sua dor e nem o seu choro. Ele contempla a sua dor, Ele escuta a oração da tua alma, e Ele veio para te dizer que a sua dor, a sua lágrima tem um prazo de validade. Aleluia! Bem-aventurados vocês mansos. O que é manso? Manso não é aquela pessoa que fala com a vozinha calma, aquele bonzinho que não briga com ninguém. Não, gente, manso às vezes tem que se envolver em algumas questões complicadas também, não tem jeito. Mas o que é mansidão? Esse texto, e como o Sermão da Montanha, uma comparação a Moisés subindo ao Sinai e dando os 10 mandamentos, é a figura de Jesus estando na montanha, dando uma nova forma de viver para o povo, uma nova lei de graça. Ele olha para esse povo e diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A Bíblia diz em Deuteronômio, em Números 12:3, que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Aí você vai dizer: como assim ele era manso? Se ele matou alguém? Como assim se ele era manso? Se ele pegou o cajado e bateu com raiva numa pedra? Como assim que ele era manso? Se ele se queixava do povo o tempo inteiro? Mas você nunca vai ver Moisés questionando uma ordem de Deus. Mansidão não é a disposição de falar calma. Mansidão é ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia. Sem ficar pulando, sem ficar dando cabeçada igual cabrito, mas respeitando a palavra do pastor supremo que é Jesus, como uma ovelha que escuta a sua voz. Mansidão não é disposição de voz, nem comportamento de corpo. É quando o crente escuta e obedece. O que é obedecer? Obedecer a Deus é deixar-se carregar pelas palavras de Deus. Aquilo que Ele disse, eu ouço e obedeço. Se Ele mandou ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele mandou ir para a direita, eu vou para a direita. Se Ele mandar ficar parado, eu vou ficar parado. Eu não questiono aquilo que Deus está falando. Ovelha mansa é aquele que escuta a voz de Deus e obedece a voz de Deus. Quanta gente entra em guerra com Deus, quando Deus diz assim: olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. Não, Deus, como é que pode? Porque não é assim. Não, vai brigando com Deus, porque
a vontade que prevalece é a dele. E para crente manso tem uma promessa: eles herdarão a terra. Aleluia! Em uma alusão clara a Moisés, que não entrou. Para aquele povo que estava ali, humilde, estava dizendo para eles o seguinte: vocês que escutam o que eu estou dizendo e ao sair daqui vão obedecer, vocês entrarão nesta terra, essa terra maravilhosa de delícias, essa terra maravilhosa de alegria. E mansidão é receber o que vem de Deus e aceitar com o coração tranquilo. Por isso que Tiago diz, no capítulo 1, versículo 21 da sua epístola: por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Se Deus está falando com você, não pegue essa palavra e diga que é para outro. Acolha em seu coração e obedeça integralmente o que Deus está falando com você. Se Ele chamou você, não entre em guerra com Deus, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Se Ele diz, obedeça. E Deus tem uma palavra para nós, né, em Dever Riacho. Ele disse: levanta e avance, santifica, conserta, convida a igreja para o conserto, e ninguém vai questionar. A gente vai santificar, vai consertar e vai avançar. Porque se Ele diz, avance pelo mar, obedeça. Se eu estivesse no lugar de Moisés, sinceramente, ele dissesse: meu servo Bruno, a voz de Deus, meu servo Bruno, pega o teu cajado, toque na água, que ela se abrirá. Eu não ia acreditar. É o cajado. Eu preciso de um Titanic aqui, Senhor. Cajado. Sabe o que Moisés fez quando ouviu de Deus? Toca na água. Ele tocou. Sabe por que eu amo Pedro? A gente critica Pedro dizendo que ele andou sobre as águas e afundou, mas ele andou sobre as águas. Você está entendendo? Ele disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Porque ele sabia que se Jesus falasse, a densidade da água seria mais densa do que o corpo de Pedro. Ele poderia andar sobre a água. A lei natural da física seria mudada. Se Jesus falasse, ele poderia andar sobre a água. E se ele falasse voa, Pedro, ele voaria. Porque a palavra de Jesus faz o impossível acontecer. E se ele disse: construiremos um templo enorme aqui, não diga: ai, não temos dinheiro. Foi ele que disse: confia na palavra de Deus, será construído para a glória de Deus. Escutei alguém me dizendo: pastor, não dá para comprar som, e som é muito caro. Eu falei: Senhor, e aí, a gente tem que fazer? Vai e faça. Vamos lá, fizemos. Está aí, porque Deus falou. E quando você escuta e obedece, Ele vai lá e assina embaixo. A mesma coisa somos nós, ministros do Senhor. Quando Ele nos manda obedecer, nos manda usar o cajado, nos manda orientar a igreja, não desvie do foco. Você, líder, que recebeu uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, você não vive por aprovação humana e nem pelo aplauso da maioria. Você se move pela obediência a Deus. Crente não se move pela aprovação, ele se move pela obediência a Deus, ainda que seja reprovado pelos homens. É aprovado por Deus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus integralmente. Isso é ser manso. É obedecer integralmente. Aí Jesus olha aquele povo: bem-aventurados sois vós, porque só obedece 100% a Deus aquele que confia 100% nos seus desígnios. Sabe por que às vezes você não consegue confiar em Deus ou obedecer a Deus? Porque não consegue confiar. Eu convido você nessa noite a confiar tudo nas mãos de Deus. E tudo aquilo que Ele disser para você, confia e entrega e vai. Obedeça cegamente aquilo que Deus está falando. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
justiça, porque eles serão fartos. O que é justiça para o judeu? Para o judeu, justiça é obediência da lei, é obedecer à lei de Deus. Homem justo é o que obedece à lei de Deus. Aí Jesus vem olhando aquela multidão que está vendo que parece que o mundo virou as costas para Deus, que a desgraça generalizada parece que nunca vai ter um fim, que a maldade desse mundo nunca vai ter fim, que a dor desse mundo nunca mais terá fim, que o tráfico de drogas na cidade nunca mais vai ter fim. Deus olha para nós e vê a destruição das famílias, aí você vê e olha para tudo e diz: será que isso vai ter um fim? E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é resgatar e transformar esse mundo. A vontade de Deus é resgatar casamentos. A vontade de Deus é restaurar famílias. A vontade de Deus é fazer com que o seu nome seja conhecido nessa terra. A vontade de Deus é que o seu povo passe a obedecê-lo. Aí Jesus olha para aquele povo que estava sendo massacrado e oprimido, clamando pela intervenção de Deus, e disse: bem-aventurados sois vós que tem fome e sede de ver Deus agindo na história e cumprindo a tua vontade na história. Aleluia! Por quê? Porque vocês serão fartos daquilo que eu irei fazer. Bem-aventurados sois vós que estão me ouvindo aqui nessa noite, que quer ver Deus agindo na tua vida e na tua casa. Bem-aventurados sois vós que já não suportam mais a violência, que já não suportam mais a droga, que já não suportam mais os divórcios, que não suportam mais a indisciplina dos crentes. Você que não suporta mais o coração fraco, que não suporta mais o clima de desgraça do país, veja, você verá a vontade de Deus se fazer real na tua vida e na tua família. Você verá. Você que quer ver a justiça de Deus sobre a vida do teu marido, você verá, o Senhor salvará. Você que quer ver a justiça de Deus na vida dos seus filhos, você verá. E vai se saciar quando você observar o teu Deus agindo de maneira poderosa. Cumprir a vontade de Deus na terra. Aleluia. Porque se a vontade de Deus na terra fosse cumprida integralmente, essa humanidade estaria diferente. Ela não está do jeito que deveria estar, porque rejeita o Senhor, porque rejeita a Cristo. Mas nós que estamos aqui confessando Jesus como nosso Senhor, Ele diz que você será farto e você verá a vontade de Deus se cumprir sobre a tua vida. Justiça e palavra de Deus são a mesma coisa. É ver a palavra se cumprindo, é ver o desígnio de Deus se cumprindo. E há uma promessa que no meu coração queima, e eu falo muito dela. É a promessa que céus e terra passarão. É a promessa que tudo será restaurado e a igreja viverá no novo céu e numa nova terra. A promessa que a corruptibilidade será transformada em incorruptibilidade. Essa promessa eu guardo em meu coração. E eu verei a justiça de Deus se cumprir. A sua igreja será levada e esse mundo será lavado do seu mal. A justiça de Deus será cumprida. Porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Fique tranquilo, meu irmão. Ele cumpre a sua vontade porque Ele é soberano. Tem um hino da época do Roberto que fala: tu és soberano sobre a terra. Dá o tamanho. Tu és, não. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Esse Deus tremendo que é soberano vai fazer a sua vontade se cumprir sobre nossas vidas. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele não depende de circunstâncias
circunstâncias favoráveis para operar nas nossas vidas. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz caminho no meio do deserto. Ele abre o mar se for necessário. Ele não precisa. Ele coloca de joelho um governo corrupto. Ele coloca de joelho. Ele pega aquele homem de coração duro e quebra o coração dele, porque ele tem poder para isso. Ele é soberano. Você verá a vontade de Deus se cumprir sobre a tua vida. Deixa eu me deter aqui, irmãos, porque eu estou sentindo que essa palavra é para alguém aqui nessa noite. Você verá a vontade de Deus sobre os seus filhos. Você verá, você verá. Você verá. Imagina Jesus olhando para aquela multidão, dizendo: parece que Deus esqueceu de cumprir o seu propósito sobre a terra. E agora vem Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de ver Deus atuando e fazendo cumprir a sua vontade. Ele sempre cumpre a sua vontade, porque soberano é o Senhor. Não esqueça isso. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parece que esse texto é para concordar com a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Isso aqui é pesado, eu já preguei aqui uma vez. Ele está dizendo: olha, me perdoe da mesma forma, ou na mesma medida que eu perdoo o meu irmão. Olha como é que é sério. Se você diz assim: pastor, eu perdoo, mas eu não quero mais conversa. Sabe como é que vai ser o perdão de Deus para você? Perdoo você, mas também não quero conversa. A mesma forma como eu meço meu irmão, é bíblico. O Senhor vai te medir. Aí Jesus olha para aquela multidão e diz: bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia, sente a miséria do coração do outro, a tristeza do outro, a dor do outro, aquele que se compadece pelo outro, aquele que se coloca nos sapatos do outro, é aquele que freia a sua língua antes de falar do outro, porque do outro lado tem alguém que vai sofrer por aquilo que você disse. A gente acha que aquilo que a gente fala fica só na esfera da conversinha ali, né? Lê do engano. Todo mundo tem um amigo que 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 tem um amigo. E isso vira, igual diz Tiago, capítulo 3, é aquela fagulha que pega na floresta seca e queima tudo. E aí vira um inferno. Tenha misericórdia quando for tratar com o seu irmão. Guarde a sua boca na hora de falar de alguém. Guarda mesmo, guarda com vontade. Me ensinaram que quando você estiver com raiva de alguém e quiser falar, pega a água e enche a boca d'água. Enche a boca d'água. Fala não. Guarda a sua boca e tenha misericórdia. Existem pessoas que são dignas de todas as palavras que você quer dizer. São dignas. Mas a misericórdia faz o quê? Sente a miséria do outro. Porque tão pecador como o outro é você. E Deus não se agrada de ver um pecador dando sentença a outro pecador, porque isso é hipocrisia. Não faça isso. Quando o teu coração se inflamar contra o teu irmão, sinta a miséria do outro que é igual à sua, e não fale. Proteja o coração do outro. Tenha misericórdia dos seus líderes, tenha misericórdia do seu pastor, tenha misericórdia do ministério de louvor, tenha misericórdia do irmão que está do seu lado, tenha misericórdia da sua esposa, do teu marido. Não seja tão duro, não seja tão dura. Tenha misericórdia, porque é uma promessa para você que é misericordioso. Deus também usará de misericórdia contigo. Aleluia! Você que usa de misericórdia, que sente a dor do outro, a Bíblia diz que Ele intercederá por você com gemidos inexprimíveis. É colocar-se no lugar do outro. Por isso, limpe teu coração da vingança. Limpe teu coração e aprenda a ter misericórdia. Limpe o teu coração do direito de devolver na mesma moeda. Porque olho por olho, dente por dente, um dia o mundo
tudo vai acabar cego e banguela. Mas Deus quer você íntegro. E a integridade só é possível por meio da misericórdia e do perdão. Sabe por que às vezes sua vida não consegue ir para frente? Porque há uma âncora na tua alma chamada falta de perdão e falta de misericórdia. O seu orgulho é grande demais e não permite que você perdoe, que você dê uma chance, que você abra a porta da misericórdia para outro. E o coração duro faz o quê? Machuca, machuca, machuca. E aquele machucado volta e volta e volta. Limpa o teu coração da indiferença. Limpe o teu coração e aprenda a ter misericórdia. E se o teu coração está pegando fogo de ira, guarde silêncio e peça ao Senhor: me ensina a ter misericórdia, porque Jesus ensinou aos fariseus: vão e aprendam o que eu quis dizer. Misericórdia quero e não sacrifícios. Muito mais do que um louvor lindo de adoração, uma pregação maravilhosa, uma comunhão como essa. Muito mais do que um culto que sacode a nossa alma é a comunhão com o seu irmão. Muito mais é você viver em harmonia com ele, apesar dele e apesar de você também. É você se colocar no sapato do outro, no lugar do outro. Trata-me, Deus, como eu trato os outros. Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Catarós significa livre de malícia. É aquele que quando vai tratar contigo não vem com uma outra agenda. É aquele que quando vai falar com você não vem com outras intenções. Ele vai porque ama você, porque quer falar contigo, ele não tem outro interesse. Normalmente gente que tem muito dinheiro ou uma posição política muito alta é cercado de amigos. Políticos, deputados, pastores são cercados de pessoas à sua volta que os ama. Mas muitas dessas pessoas às vezes têm uma outra intenção, principalmente quando é político. É muito fácil você amar um político quando você está trabalhando no gabinete dele. Aí você ama, porque tem um salário bom, né? É muito bom você amar o seu patrão. Que patrão maravilhoso, que te dá um bom salário. É fácil. Jesus está querendo ensinar para essa multidão que quando você for se relacionar com o outro, joga fora a agenda oculta, limpe o teu coração e seja íntegro na hora de agir na vida. Não vá com outras intenções, caminhe com o seu irmão sem nenhum interesse, nenhuma outra agenda, senão amar, amar, amar. Amém? Bem-aventurados sois vós, limpos de coração, que se livraram da malícia, que são ingênuos, simples como a pomba, sincero, sem duplo caráter, sem dupla atitude, diante de Deus e diante dos homens, um coração íntegro, igual o Salmo 19, versículo 13. Davi, ele clama a Deus dizendo: guarda também o teu servo da soberba, para que não se assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Tenha o coração limpo, porque a promessa para você que santifica o teu coração é ver a Deus, é estar diante de Deus. A sinceridade trabalhada do Espírito Santo em nós nos faz sermos coerentes. É a coerência da alma. Não é dois pesos e duas medidas. É um coração íntegro e não está sujo. Por isso que Davi fala o tempo inteiro: purifica o meu coração, purifica o meu coração, para que o meu coração seja uma coisa só, que seja desse jeito. Porque eu gosto tanto de Pedro, e eu falo de Pedro, está aqui Judas e está Pedro. Você vê em todo o texto bíblico, Pedro só dava trabalho para Jesus, era um tropeço atrás do outro, e Judas nunca deu trabalho. Eu prefiro um Pedro complicado do que um Judas maravilhoso. Pedro tinha um só coração, ele era aquele e acabou. Quando Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Ele pergunta numa expressão grega: você me ama? A palavra ágape. E quando Pedro vai responder, ele responde com a palavra filéu, que é: eu gosto de você.
Durante 3 vezes Jesus tenta achar um amor que se sacrifica. Ele disse: não, eu não te amo como o Senhor pensa que eu te amo. Sincero. Mas Judas não. Judas era o filantropo. Judas era o responsável. Se você não vê o mais de Judas, e foi Judas, com várias agendas ocultas na alma, que foi julgado no final. Quem é você, Pedro ou Judas? Uma outra mensagem boa, né? Versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Não é aquele que quando vê um problema diz: eu nem me meto com isso, pastor, estou fora disso. Não é isso não. Pacificador é um agente ativo de paz nos confrontos. Não é aquele que gosta de ver o circo pegar fogo e fica de fora olhando. Não, vamos envolver com isso não, não. Seja um crente maduro e vai lá e coloca água na fogueira. Amém. Aleluia. Não seja aquele que pega gasolina e joga, agora vai pegar fogo, agora o circo vai pegar fogo. Não faça isso. Não seja esse que na tua casa, quando começa a ter confusão, é aquele irmão chato que diz: aí mãe, tá vendo? Pega ele. Eu sei que eu vivi com o irmão assim a vida toda. Foi ele, pega ele. Não, seja pacífico. Ô mãe, tem misericórdia dele. Não pega não. Quando a coisa for difícil na sua casa, seja a voz de ponderação, seja a voz equilibrada, agente ativo da paz. Paz vem de shalom, shalom vem de shalem, significa integridade. Ninguém tem paz se está com a alma fragmentada. Ninguém tem paz se vive no meio de guerra. Paz é quando está todo mundo íntegro. Ninguém está quebrado. É uma igreja de braços dados, curando uma a outra, se levantando. Não tem ninguém caindo, todo mundo se ajuda. E quando tem uma confusão que é normal, de onde tem muita gente, você não encontra ninguém dizendo: você está vendo que a coisa vai pegar? Não. Você vai ter aquele homem, aquela mulher de Deus diz: vamos orar, para que o diabo não ganhe espaço nesse negócio. Vamos ficar quieto agora, vamos esperar o ânimo acalmar, vamos esperar umas semanas, um mês se for necessário. Fala depois, não fala agora, fica quieto. E no momento certo, palavra ponderada, a palavra de Jesus, porque quem tem palavra de Jesus na sua boca une e não divide. E o reino de Deus é construído sobre paz. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Paz é marca da igreja. Quando o mundo está em caos, a igreja vive paz. Aquela paz de Jesus, quando ele atravessa as paredes depois da sua ressurreição, sopra sobre os seus discípulos com o coração aflito e diz: tenha paz, eu estou aqui, tenha paz, e viva a paz, pregue a paz, fale da paz, seja agente de paz. Os pacificadores, segundo Jesus, serão chamados de filhos de Deus. Que maravilha, irmãos. Versículo 10, e aí ele vai terminar dizendo: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu falava aqui dessa manhã: não confunda perseguição daqueles nossos irmãos que estão nesses países proibidos de pregar o evangelho, que estão morrendo porque são crentes. Não confunda isso aos problemas de vaidade humana. Em que sentido? Estou sendo perseguido, pastor, porque não estou tendo oportunidade. Eu estou sendo perseguido, pastor, porque não sou reconhecido. Eu estou sendo perseguido, pastor, porque eu não estou na posição. Isso não é perseguição, é só uma dor da vaidade. Perseguição, vou te dizer, acontece dentro da nossa própria igreja. São maridos que às vezes não permitem as mulheres crentes de irem para a igreja, senão bate nelas quando elas voltam. Perseguição é aquele pai e mãe que não são convertidos, que não permitem os filhos irem para a igreja porque não gostam de crentes. E eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia para a igreja e de repente aparecia lá o meu pai para buscar minha mãe, meu irmão e eu. Vamos para casa, não quero vocês na igreja. Isso é perseguição. Perseguição é você estar na escola e zombarem de você por ser o Bíblia, por ser o quadrado, por ser o aleluia.
Meu apelido na escola era Aleluia. Eu nem dava aleluia na escola não, mas o apelido era Aleluia, porque era o crente. Aleluia, aí Bruno, aleluia. Glória a Deus. Eu falo glória a Deus aqui, você fala aleluia, daí está tudo certo. Perseguição. Perseguição pelo nome do Senhor. Bem-aventurados sois vós, que não conseguem me adorar, que o espaço é proibido a você. Bem-aventurados sois vós, porque ainda que o espaço de adoração lhe seja proibido, haverá adoração eterna no céu. E ainda que na China você tenha que adorar no meio de lugares subterrâneos para que ninguém prenda, vai chegar um momento que não haverá mais isso, porque o céu será o teu lugar. Os nossos irmãos da Coreia do Norte, que estão morrendo por amor a Cristo, terão o céu para adorar. Você, mulher, que só pode vir na tarde da bênção, à tarde, porque à noite, quando chega o marido em casa e diz: não pode ir para a igreja, e você fica com o seu coração quebrado, espera, porque aquele que virá não tardará. Aleluia. Ele vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar na sua casa. E se você não adorar aqui, vai adorar na glória. Mas mantenha o teu coração firme no Senhor. Você jovem, que é perseguido pela tua fé, na faculdade que você estuda, e agora crente em faculdade, vou te dizer, é um alvo. Crente em faculdade pública principalmente é um alvo. Mas não se preocupe, seja alvo, seja motivo de comentários e chacotas, mas não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Perseguidos por causa da sua fé, não abrem mão da sua fé. E aí no final, ele diz que é um reino que te aguarda. Versículo 13, Jesus olha para esse povo que estava só o bagaço, diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, vocês que ninguém dá valor, para mim, vocês são a única coisa que tem valor nessa terra. Eu quero dizer para você que entrou aqui se achando lixo, você que entrou aqui se achando nada, achando que a sua vida não tem mais sentido, porque a sua vida é um caos dentro da família. Escute, para Deus você é sal, para Deus você é luz, para Deus você é um agente de transformação nessa terra. Você pode se sentir pequeno, mas o Espírito Santo em você te transforma em um luzeiro no meio das trevas. Você pode se sentir oprimido pelo diabo, mas saiba que você é um luzeiro aonde você está. Aleluia. Pastor, a minha vida e minha família estão um caos. Saiba que Deus quer usar você para ser luz nesse mundo. E só para quem quer ser luz, eu lhe peço para ficar de pé nessa noite e escute essa palavra de Jesus a você. Bem-aventurados sois vós, sortudos são vocês. Vocês são sortudos. Bem-aventurados são vocês, porque o teu tesouro sou eu. A tua paz vem de mim, a tua força vem de mim. Bem-aventurado é você. Ele te assume porque Ele é redentor e não te deixa abandonado por aí. Jesus viu a multidão e disse a ela: fique feliz, porque tudo vai mudar quando eu chegar. Fique feliz, meu irmão e minha irmã, porque as coisas vão mudar quando Jesus chegar nessa situação. Eu quero orar com você agora sobre a tua casa, sobre a tua família.